Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela misericórdia infinita do nosso bom Deus, daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos jovens do primeiro trimestre de 2021. Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Especificamente, estudaremos a lição de número 9 para o dia 28/2 de 2021. A oração do fariseu e do publicano. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir: gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Afinal de contas, fazendo isso você contribui para que o canal Conectados com a EBD possa crescer, de maneira que possamos alcançar mais pessoas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia da nossa lição encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 14, está escrito assim: qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. A síntese diz o seguinte: na parábola do fariseu e do publicano, Jesus ensina-nos preciosas lições através das orações desses personagens: justificação, misericórdia divina, coração sincero e o valor da humildade. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 18, versículos 9 ao 14. Versículo 9 está escrito assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Queridos jovens, queridas jovens, com a ajuda de Deus, nesta lição hoje estudaremos a parábola contada por Jesus a respeito do publicano e do fariseu. Como todos nós sabemos, as parábolas elas foram muito utilizadas pelo Mestre para ensinar verdades do reino de Deus aos homens de sua época. Especificamente, na parábola do fariseu e do publicano, veremos que ela vai nos revelar posturas completamente distintas do fariseu e do publicano. Por isso, um saiu ainda mais imerso no pecado, por conta de sua postura, de seu comportamento, de sua arrogância, um saiu ainda mais imerso, mais
mergulhado em pecado, enquanto que o outro, por conta de seu comportamento, foi justificado e voltou para sua casa. Cada oração proferida revelou um perfil completamente distinto entre eles. O primeiro, adorador de si mesmo e descomprometido com Deus. Já o segundo, o fariseu, consciente de sua condição pecaminosa e não merecedor da misericórdia de Deus, porém, profundamente desejoso de ser alcançado pela graça de Deus e por sua salvação. Já no primeiro tópico da lição, o comentarista vai apresentar para nós a oração do fariseu. Em sua oração, ele vai demonstrar, deixar transparecer uma aparência de santidade. Na verdade, era uma falsa santidade. Assim que chegou ao templo, o fariseu permaneceu em pé e sozinho, detalhe, ele ficou sozinho para não se misturar com as outras pessoas que ele achava indignas de sua companhia, indignas de sua presença. Também buscou, além disso, uma posição de destaque para que todos o vissem naquele lugar e falou: não sou como os demais homens, apontando assim as falhas dos outros. Sim, falhas vistas por ele apenas nos outros e exaltando-se em nome de uma falsa santidade. Uma santidade vivida apenas por aparência. O foco desse homem, o foco do fariseu, não era evidentemente mostrar suas imperfeições diante da perfeição divina. Ora, ao chegar diante de Deus, evidentemente, ele deveria chegar com o coração quebrantado, com sentimento de humildade, mas ele chega de forma arrogante, mesmo sabendo que está diante de um Deus perfeito e santo. Esse seu comportamento evidenciava que ele considerava-se mais perfeito do que os outros, ou a grande maioria dos homens. Ele orgulhava-se de ter, ao seu ver, no seu entendimento, poucos pecados, permitindo-se assim mostrar-se ou exibir-se como sendo um homem santo. Mas quando nós lemos na palavra de Deus, quando observamos o texto base Lucas 18, 9 ao 14, logo de imediato perceberemos que no prefácio dessa parábola, Jesus emprega uma palavra para revelar uma grande falha no caráter do fariseu. Se não, vejamos Lucas capítulo 18, versículo 9, a parte B. Vai nos dizer o seguinte: crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus está falando esta parábola, contando esta parábola, para alcançar o coração de alguns homens que se consideravam justos
e por causa desse seu entendimento de justiça, desprezava os demais homens. Ao empregar o verbo desprezar, quando ele diz que estes homens desprezavam os demais, Jesus está revelando que havia no coração daqueles homens um egoísmo religioso repulsivo, protagonizado, vivido pelos fariseus. Aqui, dois pecados são condenados pelo Senhor. Primeiro, confiança indevida em si mesmo. Eu vou repetir. Confiança indevida em si mesmo. Quanto a isso, vejamos o que disse o profeta Jeremias no capítulo 17 e no versículo de número 5, para todos os homens que confiam em si mesmos. Jeremias capítulo 17, versículo 5, está escrito assim o texto sagrado. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Primeira observação. O que Deus está falando para o povo através do profeta não é que nós não devemos confiar em outra pessoa. Não é isso. O que Deus está falando para o profeta aqui é bem claro. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. É o comportamento deste fariseu apresentado aqui nesta parábola falada, pregada, ensinada por Jesus. O fariseu, ele confia em si mesmo. Automaticamente, ele está desprezando a ação de Deus na sua vida. Maldito o homem que confia no homem. Além desse pecado, da confiança indevida em si mesmo, ainda tem o orgulho. Orgulho este que faz com que o fariseu despreze os outros homens. E olhe que a arrogância era tanta, que o orgulho era tamanho, que ele se pronuncia de forma enfática. Olha o que Jesus falou. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eles são roubadores, são injustos, são adúlteros. Ainda diz mais: e também não sou como este publicano. Orgulho, prepotência, arrogância que faziam com que ele desprezasse os outros homens, em especial o publicano. Com este comportamento, ele está fazendo uma coisinha chamada de glorificação do eu. Ora, enquanto o publicano ali estava buscando a misericórdia de Deus, reconhecendo sua condição miserável de pecador, o fariseu, alguém versado no conhecimento, alguém que tinha uma posição de destaque na sociedade da época, glorificava a si mesmo, glorificava seu próprio eu com uma postura inflada e excessivamente autoconfiante, confiando apenas em si,
nas suas credenciais, autopromovendo-se, e repito, pensando, destacando, não sou como os demais. Os demais roubam, os demais são injustos, os demais são adúlteros, eu não sou como estes, muito menos como este publicano. Ainda tem mais, eu jejuo e dou dízimo, como se o fato de jejuar e dar dízimo, apenas seguindo rituais, apenas fazendo estas ações como prática religiosa, mas o coração estava distante de Deus. Com isso, fica bem claro para nós que não há espaço para Deus na fala deste fariseu, apenas para a promoção das suas próprias supostas, aparentes qualidades. Logo, é importante destacarmos que, quando nos inflamos de autoconfiança, desrespeitamos o nosso Deus e desprezamos o seu cuidado para conosco. Lembremos-nos, sem Deus não somos nada. Sem Deus não chegaremos a lugar nenhum. Reconheçamos definitivamente tudo que somos, o que temos e o que ainda alcançaremos e conquistaremos é pela graça, misericórdia e bondade do nosso amado Deus. A ação e o cuidado de Deus logo requerem de nós duas palavrinhas muito interessantes. Primeira, renúncia. Abre mão da nossa vontade, abre mão do nosso eu, para vivermos a vontade de Deus, para vivermos para a glória de Deus. Além da renúncia, automaticamente dependência da vontade do Pai, do Mestre. Certamente, é esta oração deste publicano, ou melhor, deste fariseu, jamais seria ouvida por Deus. Pelo contrário, tal oração provocaria repulsa aos ouvidos de Deus, sensível, que quer ouvir dos nossos lábios palavras de agradecimento, palavras de adoração. E quando orarmos, que oremos intercedendo, pedindo que a graça e a misericórdia de Deus também alcance aos outros, também alcance os necessitados, e reconheçamos, não somos nada, não somos ninguém sem a misericórdia e a graça de Deus na nossa vida. Não poderia ser diferente. Em decorrência dessa postura, desse comportamento e dessa lamentável oração, aquele homem foi humilhado. Sim, a oração do fariseu, ela foi extensa, mais extensa do que a oração do publicano. E é um outro detalhe, não é o fato de orarmos muito ou de passarmos muito tempo em oração que vai fazer com que Deus nos ouça. O que vai fazer com que Deus ouça a nossa oração é um coração contrito, quebrantado, arrependido, que busca em Deus a sua misericórdia e demonstra submissão, humildade e dependência do eterno Deus. A oração desse homem tinha como finalidade maior apresentar alguém que deveria ser exaltado, ou seja, na visão daquele homem, ele era merecedor de honrarias, ele era merecedor de
exaltação, de pompas, de aplausos, de tapinha nas costas. E essa exaltação já vai iniciando-se quando ele chega e se coloca de pé, para que todos o vejam. Essa oração, evidentemente, é fruto de uma postura que jamais poderemos aceitar. Muitas histórias bíblicas, inclusive, revelam-nos momentos nos quais tal prática de arrogância, de soberba, trouxe consequências trágicas, terríveis à vida de muitos homens. A exemplo de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, versículos 29 ao 33. Amã ou Ramã, Esté capítulo 6, versículo 1 ao versículo 12. E Absalão, segundo Samuel capítulo 18, versículos 30 ao 33. Dentre tantas outras referências que a Bíblia nos apresenta. Portanto, fujamos dessa armadilha terrível que é o orgulho. E quando eu falo isso, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós falamos de orgulho, nós falamos de soberba, nós falamos de arrogância, mas muitas vezes nós falamos e somos soberbos, somos arrogantes. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos aprender diariamente com o nosso Mestre Jesus, que disse: aprendam comigo, aprendam de mim, que sou manso e humilde. Mas não é manso e humilde de palavras não, quando prega ou quando ensina. Manso e humilde de coração. Fujamos dessa armadilha terrível que é o orgulho e sejamos sempre conscientes de que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Recorramos a Deus, descansemos nele, aprendamos com Ele e sejamos humildes de coração. O mestre finaliza a parábola enfatizando uma grande verdade, uma grande lição para nós. Ele vai dizer tais palavras: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Este homem chega se exaltando, mas termina sendo humilhado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Repito, sejamos humildes, como o nosso Mestre nos ensina, porque certamente, vivendo humildade, poderemos ser rejeitados, esquecidos pelos homens, mas certamente, no tempo certo, Deus vai te honrar e vai te exaltar para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, além da oração deste fariseu hipócrita, arrogante, soberbo, Jesus destaca a oração do publicano, o rejeitado, o desprezado, pois como todos nós sabemos, publicanos eram pessoas indesejadas pelos judeus, considerados traidores do seu povo, uma vez que trabalhavam para o Império Romano, cobravam impostos dos judeus e repassavam para os romanos. Além disso, eram considerados ladrões, pois a grande maioria, uma boa parte dos publicanos, superfaturavam, cobravam impostos além da conta para ter um enriquecimento ilícito. Por essas e outras razões, assim como aconteceu com Mateus e Zaqueu, os publicanos em geral eles eram desprezados, indesejados.
E esse publicano da parábola, ele encontrava-se no templo. Fazendo o que no templo? Ele sabia que precisava da misericórdia de Deus. Ele reconhecia sua condição miserável de pecador. Por isso, ele está no templo. Vai fazer o quê? Buscar uma experiência com Deus. Ele sentia uma profunda distância entre o sagrado e a sua vida mergulhada em pecados. Mas em Deus, ele sabia que a sua vida seria transformada, mudada. Como o fariseu, o publicano também orava sozinho. E aqui é interessante destacarmos, assim como o fariseu, o publicano também orava sozinho. Será que esse comportamento, que essa atitude não os assemelha? Por certo que não. Embora o publicano também orasse sozinho, ele estava fazendo isso com um pensamento, com uma intenção, com um propósito totalmente diferente do fariseu. O fariseu não queria se contaminar, era cheio de mimimi, era muito empolgado, ele era santo, não poderia relacionar-se, envolver-se, conversar ou estar com qualquer pessoa para não se contaminar com as imperfeições dessas pessoas. Todavia, o publicano, ele se distancia das pessoas. Mas não é porque ele não quer se contaminar, é porque ele reconhece a sua condição miserável, indigna de pecador. Quando ele chega, diferente da postura arrogante do fariseu, ele chega com uma postura de vergonha e humildade, aceitando, reconhecendo publicamente sua condição de pecador. Ele nem sequer se acha digno de levantar a cabeça para falar com Deus. Pelo contrário, ele apenas curva-se, baixa a cabeça e, segundo as palavras de Jesus para ensinar aos homens, ele pronuncia apenas 7 palavras. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Com essa oração, ele está dizendo: Deus, eu estou aqui na tua casa, na tua presença. Eu reconheço a minha condição. Sou miserável, sou pecador, sou indigno, não mereço a tua graça, não mereço a tua misericórdia, porque eu sou pecador. Lucas capítulo 18, versículo 13, está bem claro isso. Ele reconhece a sua condição miserável de pecador. Essa oração, portanto, dava ênfase de forma muito clara a 3 grandes verdades que não podem sair da nossa cabeça, que não podem sair do nosso coração. Primeira verdade: todos nós somos pecadores, sem exceção. Logo, significa dizer que não temos direito de julgar ninguém. Deus não nos constituiu por juízes. Somos pecadores, carentes da misericórdia dele. Segundo lugar, nós, todos nós, mereceremos sempre castigo de Deus por causa da nossa condição miserável de pecador. Lavados pelo sangue de Cristo,
regenerados pelo poder da palavra de Deus, mas continuamos pecadores. E o que merecíamos era castigo. Mas Deus é muito bom. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos com sua palavra. Prepara-nos um lugarzinho reservado no céu. Usa de misericórdia para conosco, de maneira que, por causa das misericórdias, não sofremos os castigos e as punições que merecíamos. Terceira verdade é que todos nós, todos os dias, precisamos correr, precisamos nos prostrar diante dos pés do nosso amado Salvador para pedir: Senhor, perdoa-me, perdoa os meus pecados por ações, pensamentos e intenções. Com este comportamento, semelhantemente deste publicano, viveremos dia após dia, buscando sempre agradar a Deus, vivendo para a glória do seu santo nome. Essa postura, esse comportamento que faz com que o fariseu reconheça que Jesus quer que os homens da época também reconheçam sua condição de miseráveis pecadores, faz com que ele seja justificado por Deus. Lembremos-nos, a consciência do publicano acusava-o dos seus pecados e o levava ao incômodo constante, crescente, diário. Era preciso ele fazer algo, mas ora, não havia para onde fugir, nem onde se esconder, porque para onde ele fosse, a sua consciência acusaria-o de estar distante de Deus. Acusaria-o de que ele precisava se voltar para Deus, pedindo misericórdia e perdão dos pecados. É exatamente nesse momento, quando o homem se percebe, reconhece seu estado miserável de pecador, que tem início o processo que o deixará pronto para ser finalmente salvo para a glória de Deus. O pecado nos separa de Deus, mas quando nós confessamos, vivemos uma ação que nos prepara para a libertação e transformação. Sim, quando eu reconheço que sou pecador, quando eu me dirijo a Cristo pedindo perdão dos meus pecados, eu estou já no caminho para ser liberto e transformado. Porque quando o homem recorre a Deus, ele é liberto do pecado e ele é transformado. Nesse momento, confessamos nossas faltas, aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo de número 12. Quando somos adotados, filhos adotados por Deus, passamos a ter em Cristo o nosso referencial em todas as áreas da vida, das mais simples às mais complexas. O nosso referencial, o nosso modelo, o nosso padrão é Cristo, é Jesus. Enfim, passamos a fazer as coisas do mesmo jeito que Jesus faria. Aquele desprezado e humilhado publicano, ao fazer sua oração, derramou-se diante de Deus. Foram poucas as palavras empregadas por ele, mas estas palavras, poucas, foram suficientes para expressar sua real condição e um grande desejo de regeneração, justificado e regenerado para a glória de Deus.
Assim, ele passou de um perdido pecador a um homem justificado, tornado justo por obra de Deus, por ação de Deus, por ação do Senhor e não por causa dos seus méritos, como pensava o fariseu. Por fim, chegamos ao terceiro subtópico do segundo tópico da lição. Evidentemente, esse comportamento, essa postura, essa oração, este coração quebrantado que reconhece dependência de Deus, sua fragilidade humana, só poderia terminar com exaltação. Só poderia terminar em exaltação, porque todo aquele que se humilha por Deus será exaltado. O publicano chegou diante de Deus com humildade, reconhecendo sua condição de pecador. Não havia espaço para orgulho ou sentimentos altivos no seu coração, apenas reconhecimento de sua condição e o profundo desejo de ser liberto e transformado. Segundo as palavras do próprio Jesus, este homem, o publicano, ele foi justificado. Era o dia, portanto, de iniciar uma nova vida. Ele humilhou-se, porém Jesus o valorizou e o exaltou. Era o que o mestre estava querendo mostrar para os homens. Vocês precisam ter sentimento de humildade. Precisam buscar a Deus. Vocês estão falando de Deus só com palavras, mas o vosso coração está distante de Deus. Ao que se exaltou, restou a reprovação. E na humildade que se desenvolve na dependência de Deus, quando nós observamos, é na humildade que se desenvolve nossa dependência de Deus. Humildade, reconhecendo que Deus é grande, absoluto, poderoso, que sem Ele não somos nada, sem Ele não somos ninguém. E o próprio Jesus falou, João capítulo 15, versículo 5, a última parte. Sem mim nada podeis fazer. Quando nos humilhamos diante de Deus, literalmente percebemos que não há maior exaltação para o homem do que desfrutar, do que gozar da íntima comunhão com Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. A glória nunca deve repousar no homem, sobre o homem, mas sim a todo tempo. Em todo o tempo emanar do Pai e assim ser bênção sobre a vida de todos. Dessa forma, nós finalizamos esta lição, observando que, ao estudarmos as orações presentes na parábola do fariseu e do publicano, podemos perceber duas grandes verdades. Primeira, o quanto as aparências enganam, tenhamos cuidado. As aparências enganam. E quão maravilhosa é a misericórdia de Deus por nossas vidas. Portanto, que possamos orar, buscar ao Senhor com integridade e sinceridade, confessando nossas falhas, aceitando o sacrifício de Cristo e com alegria celebrar sempre a oportunidade que nos é dada de sermos chamados filhos de Deus. Muito obrigado. Nós finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 10, Jesus e a oração do Pai Nosso. Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.